mas eles acreditam que a igreja, que os cristãos são supostos a guardar o sábado. Há um grande problema nisso, e não me importo se algum adventista do sétimo dia quiser discutir comigo, não há um texto no Novo Testamento, nenhum, que diga a qualquer cristão para guardar o sábado, nenhum. Este é o irmão Corey Minor. Ele fez uma apresentação há alguns anos sobre música e como a música mundana está. Surgiu e se conectou à música cristã, a ponto de mal notar a diferença. E ele estava destacando princípios bíblicos para mostrar como houve uma clara violação nesse campo. Pensei, esse cara é muito bom, gostei muito dele, amo seu espírito e sei que é um cristão honesto. Mas neste vídeo ele responde a uma pergunta intitulada "Cristãos são mandados a guardar o sábado?" Isto é o que ele diz, e ele está argumentando: não, os cristãos não devem guardar o sábado. Como sou cristão e guardador do sábado, adventista do sétimo dia, acho justo responder à afirmação deste homem e compartilhar algumas reflexões. Quero que assistam a este vídeo até o fim, pois partilharei algo que talvez nunca tenham ouvido e farei algumas referências. Tenho livros para partilhar e quero que assistam a este vídeo. Primeiro, vamos ouvir o argumento dele e depois partilhar algumas ideias. Por que os adventistas do sétimo dia? Por que os adventistas do sétimo dia têm cultos aos sábados e quais são suas crenças? Eu não vou repassar todas as crenças deles, mas eles acreditam que a igreja, ou seja, que os cristãos, são supostos a guardar o sábado. Há um grande problema nisso, e não me importo se algum adventista do sétimo dia quiser debater comigo. Não há um texto sequer no Novo Testamento que diga a um cristão para guardar o sábado. Não há dia que guardemos acima de outro. Podem ficar bravos, incomodados, pois não leem a Bíblia corretamente. Ok, eles seguiram uma falsa profeta, Ellen G. White. Eles podem ficar bravos com isso, não me importo. A verdade é a verdade. Tornei-me vosso inimigo por vos dizer a verdade? O fato é que de todas as leis do Antigo Testamento que foram reiteradas, como os 10 mandamentos que foram reiterados no Novo Testamento, ou reiterados para a igreja, essa não foi reiterada. Não há nenhum mandamento para observar o sábado. Os únicos no Novo Testamento que observavam o sábado eram os judeus, a quem Paulo ia às sinagogas, ele e Barnabé iam às sinagogas e faziam o quê? Tentavam testemunhar para trazê-los. Foi por isso que, quando conversamos anteriormente sobre Atos 13, foi em resposta ao que Isaías havia predito que eles teriam esta discussão e não creriam. Ele vai cegar seus olhos, ensurdecer seus ouvidos, endurecer seu coração. Então, há uma citação que Paulo menciona em Atos 13, que está lá e as pessoas ficam tipo, uau, esse cara está dizendo algo sensacional. Você pode voltar no próximo sábado. O problema com eles, porém, é que os gentios ficam sabendo disso e então quando os gentios, eles intrigam-se. Queremos ouvir também, aparecem, os judeus ficam com ciúmes e vira. E o que acontece é que isso se torna ofensivo para eles. Eles ficam com ciúmes, assim como a Escritura diz que eles fariam, ficam com ciúmes, e então, os gentios depositam a sua fé em Cristo. Por isso, o versículo 48 diz, e os que foram designados para crer, creram. Quando se reuniam, o costume deles era se reunir aos domingos. Contudo, nem todos os cristãos se reuniam no domingo. Alguns se encontravam ao longo da semana. Havia outras coisas acontecendo, sabe? Estamos falando de uma cultura que, em grande parte, não era judaica na época e que está vindo a Cristo. Eles não entendem as coisas da lei. Não lhes foi dito para guardar o sábado, então pensaria que todos. Como a maioria dos crentes na época do Novo Testamento após o Pentecostes eram gentios, seria de se pensar que alguém os teria alertado. Ei, vocês precisam guardar o sábado. Mas quando Paulo, após essa disputa com os judaizantes, ele e Barnabé vão à igreja, liderada por outros apóstolos. Pedro está lá, Tiago, irmão de Jesus, está lá, João está lá, e eles estão perguntando se deveriam concordar ou ceder às exigências desses judaizantes para com esses crentes gentios. E qual foi o resultado? O resultado foi Atos, capítulo 15, onde deram cartas para as igrejas e nenhuma instrução dizia para se circuncidarem, se tornarem judeus ou guardarem o sábado. Então eles querem que você guarde o sábado, mas não é isso que Deus diz em sua palavra. Amém? Ok. Houve uma série de afirmações feitas aqui que eu diria que não são apenas biblicamente incorretas, mas historicamente incorretas, e vou lhes mostrar o porquê. E ele também estava misturando várias coisas.
Quem conhece a Bíblia facilmente destacaria falhas nesta alegação, neste argumento, e vou mostrar a vocês hoje. Por favor, tenham paciência. Não é um ataque, é uma crítica bíblica ao homem. E notem que não se trata de condenar o homem. Não é sobre isso que a discussão trata. Vamos responder a algumas alegações que ele fez. Não existe um único texto no Novo Testamento, absolutamente nenhum, que instrua qualquer cristão a guardar o sábado, nenhum. Corey alegou não haver sábado no Novo Testamento. Veremos o que a Bíblia diz. Não o espírito de profecia, não Ellen White, mas a história bíblica. Falemos do sábado no Novo Testamento. Jesus é a nossa evidência, e é por aí que queremos ir e começar. Em Lucas 4,16, a Bíblia nos diz que Jesus foi à sinagoga no dia de sábado, e poderiam alegar, bem, ele era judeu. Claro, ele o fez. De fato, ele era o Senhor do sábado. Em Marcos capítulo 2, versículos 27 a 28, a Bíblia nos diz que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Por que será que o que eu li de errado, li errado? Sim, ele afirma que o sábado foi criado somente para o povo judeu? Esse trecho não está presente. Agora, há alegações no Antigo Testamento onde diz que o sábado foi feito para o povo de Israel. Você pode ir mais fundo. Quem são os judeus espirituais convertidos hoje? Cristãos? Então não é diferente. Mas, se for mais atrás em Gênesis, o sábado foi estabelecido no capítulo 2. Não havia judeus ali. O primeiro judeu surgiu cerca de 1900 anos depois do fato. Então, a ideia de que o sábado é para judeus é uma falácia. Você está discutindo em silêncio uma abordagem não bíblica para a verdade do sábado. Em Lucas 23, 54, somos informados. E aquele dia era o dia da preparação. Pauso para destacar. Estamos falando da morte de Jesus, e Jesus está prestes a ser sepultado e seu corpo deve ser preparado para o sepultamento. E o que está acontecendo aqui no versículo 54 de Lucas 23? E aquele dia era o da preparação, e o sábado estava para começar. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia o seguiram e viram o sepulcro e como o seu corpo foi colocado. E o que aconteceu como resultado? Elas retornam, como nos é contado, e preparam especiarias e ungüentos e descansam o dia de sábado, de acordo com o mandamento. Ora, elas voltaram no domingo de manhã, na esperança de finalizar o trabalho que desejavam fazer, mas que não puderam devido ao sábado. Contudo, a ressurreição já havia ocorrido. Sabemos o fim da história, mas o ponto-chave é que foi pelo mandamento de Deus, o valor do sábado. Jesus morreu no Novo Testamento, e os cristãos do Novo Testamento ainda guardam o sábado. Eles ainda são judeus, certo? Essa é a alegação. Bem, sigamos. Em Atos, capítulo 13, versículos 14 a 16, nos diz: partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os líderes da sinagoga os chamaram dizendo: irmãos, se tem alguma mensagem para o povo, falem. Então Paulo se levantou e, acenando com a mão, disse: homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. Então nos é dito novamente que isso estava acontecendo entre o povo judeu na época. Mas vamos continuar lendo porque no versículo 42 encontramos este texto incrível. Ao saírem da sinagoga, os gentios pediram que tais palavras fossem pregadas a eles no sábado seguinte. Finda a reunião, muitos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, persuadindo-os a permanecer na graça de Cristo. No sábado seguinte, quase a cidade toda se juntou para ouvir a palavra de Deus. A alegação poderia ser: queriam ouvir a palavra dos judeus e tal, numa sinagoga judaica. Não. O que foi pregado naquele dia deve ter sido bom. Mas mesmo no momento em que os gentios tinham ouvido a palavra, eles não vieram no dia seguinte, que é o domingo de manhã. Se soubessem da guarda do domingo como o novo sábado cristão, por que não vieram à igreja no dia seguinte? Não, eles vieram à igreja no sábado seguinte, porque entendiam o significado do sábado tanto quanto o povo judeu da época. Então, não há contradição entre judeus e gentios no Novo Testamento. Há um entendimento comum. Isso é o que achamos ao olhar o texto. Em Atos, capítulo 14, versículo 1, está escrito:
Em Icônio, eles entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal forma que uma grande multidão, tanto de judeus quanto de gregos, creu. Então, o que você vê é que eles se reúnem apenas para ouvir a palavra de Deus. E o sábado era o dia em que isso deveria ser feito. Uma santa convocação seria no livro de Levítico, capítulo 23, verso 32. Isso é comum. Isso era compreendido tanto por judeus quanto por gentios. Em Atos 16:13, para a pergunta, não há sábado no Novo Testamento. Não há um texto para isso. Nenhum. No versículo 13, no sábado, fomos para fora da cidade, à beira de um rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que se tinham ajuntado ali. Assim, você encontra mais atividades bíblicas, as atividades de observância do sábado, ocorrendo entre os crentes em Atos capítulo 16. Observem o texto que diz: E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, conforme o seu costume, foi ter com eles, e por 3 sábados raciocinou com eles a partir das Escrituras. Nas Escrituras. E era o costume de Paulo, ele nunca guardou o domingo. Mesmo sendo apóstolo dos gentios, não há textos bíblicos que mostrem o apóstolo Paulo guardando o domingo. Isso sim não significa que a lei de Deus mudou, certo? Mas o apóstolo Paulo não nos deu nenhuma evidência disso. Em Atos 18, versículo 4, e ele debatia na sinagoga todos os sábados, persuadindo judeus e gregos. Percebe-se então essa camaradagem, esse entendimento e essa unidade de crença entre judeus e gentios. Tais questões não estavam no livro de Atos. Temos evidências muito mais fortes para a guarda do sábado no Novo Testamento. Ele permaneceu ali por 1 ano e 6 meses, dedicando-se ao ensino da palavra de Deus. Então, são bem mais de cerca de 79 sábados guardados apenas nesse texto. Isso está acontecendo tanto entre judeus quanto gentios, a maneira de Paulo por todo esse tempo, mostrando que não era algo novo. Agora, sobre a questão do Concílio de Jerusalém, o concílio que ocorreu em 49 depois de Cristo. Em Atos, capítulo 15, 24, é sobre isso que o concílio trata. Ouvimos dizer que alguns que saíram de nosso meio os perturbaram com palavras, subvertendo suas almas, dizendo que vocês devem ser circuncidados. Então, o argumento levantado pelos judaizantes era sobre a circuncisão. Agora, você também pode adicionar a guarda da lei. De qual lei falamos? Dos 10 mandamentos, leis dietéticas ou cerimoniais? Há diferentes formas de abordar a lei quando se fala nisso, certo? Aqueles a quem não demos ordem ou mandamento algum desse tipo. Em Atos 28 e 29, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo além destas coisas necessárias, que vos abstenhais de carnes oferecidas a ídolos, do sangue, do que é sufocado e da fornicação. E se destas coisas vos guardardes, fareis bem. Antes de responder à pergunta sobre o sábado no Novo Testamento, quero reproduzir outro vídeo do Dr. Brown. Ele não é da minha igreja. Ele guarda o domingo, mas há muito sobre este homem. Ouvi histórias, mas não vou repeti-las agora. Deixemos isso de lado. No entanto, estou compartilhando este vídeo porque o Dr. Brown já falou com o irmão Corey Minor e o corrigiu sobre salvo uma vez, salvo para sempre. Não sei se o Corey mudou, parece que ele voltou atrás, mas tudo bem. Quero que ouçam o que o Dr. Brown diz, pois ele não é adventista do 7º dia nem amador. Ele não guarda o sábado, ok? Mas, no entanto, ouçam o que ele diz como cristão. A literatura foi subitamente chamada de sábado. O Novo Testamento mudou o sábado do 7º dia para o 8º dia? Muitos diriam, sim, com certeza. A Bíblia diz isso? As Escrituras ensinam isso? Bem, sabemos que Jesus ressuscita dos mortos no 1º dia da semana. É um tempo de novo começo. É um tempo, obviamente, de vida de ressurreição. São os primeiros frutos do que está por vir.
Mas em nenhum lugar há uma pista, em nenhum lugar há uma menção de que isso se tornou o sábado no Novo Testamento. Nenhuma vez. Então, quer dizer, mesmo ele continuando a dizer coisas com as quais eu não concordava, na maior parte, ele estabeleceu uma base sólida de que o sábado é bíblico. Tipo, não dá para ser mais claro que isso. Contudo, ele argumentou como Corey. Era judeu, sabe? Mas o argumento dele, na maior parte, foi bom. Contudo, a questão é a seguinte: o que realmente aconteceu com o sábado? Por que ele foi alterado de sábado para domingo? Não há nenhum texto do Novo Testamento para isso. Existem alguns versículos bíblicos no Novo Testamento e eu tive uma apresentação completa sobre esses textos e você pode encontrá-la em meus arquivos. Mas em todos esses textos não há um único mandamento também. Então, a ideia de que não devemos guardar o sábado por não ter sido mandado diretamente das palavras de Jesus aos gentios é um argumento do silêncio. Algo não ser ordenado especificamente não significa que você tem o direito de violar essa lei, certo? Então, por exemplo, não há nenhum mandamento no Novo Testamento, quando se trata do terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não há uma única passagem no Novo Testamento que diga isso, nenhuma. É quase impossível achar uma história na Bíblia sobre isso. Pode haver formas de argumentar pelo terceiro mandamento, mas nem Jesus, nem os apóstolos disseram: pecadores, não usem o nome de Deus em vão. Isso não existe. Então, isso significa que devemos violar o terceiro mandamento agora? Você não entende? Ainda assim, há fortes evidências para a guarda do sábado no Novo Testamento e, como já mostrei várias, esse argumento é falho. Contudo, há pouquíssima evidência para o domingo, e nenhuma era um mandamento de sua observância. Havia quem realizasse atividades no primeiro dia da semana e tentasse santificá-lo por isso. Também não é um bom argumento. Muito, muito ruim. A evidência para a guarda do sábado é muito mais forte no Novo Testamento do que a do domingo. Mas novamente abordemos o relato histórico dos acontecimentos, pois é crucial entendê-los, já que não estão na Bíblia. Revelarei o que ocorreu. Quando realmente começou, já havia outros padres da igreja que diziam coisas por volta de 200 depois de Cristo. Já havia padres da igreja falando na linha da guarda do domingo, até mesmo sugerindo, mas nunca foi lei. Pequenos grupos já seguiam essa direção no Império Romano Ocidental, mas não há evidências claras de que fosse uma lei recomendada e reconhecida por todos os cristãos. Não é o caso. É o que encontramos. Então, tudo começou com Constantino, após sua visão e a frase, com este sinal vencerás. A razão pela qual ele se tornou Constantino, o Grande, foi o que ele realizou aqui, conhecido como o Edito de Milão, que concedeu ao cristianismo status legal em Roma, transformando-o na religião do Império Romano. Isso parecia uma boa ideia, mas na realidade não foi, pois gerou sérias complicações. Um escritor católico diz que tenho uma apresentação detalhada sobre isso, apenas parte dos slides, e planejo lançar na próxima semana. É parte de uma série sobre os 7 selos, então, se quiser aprofundar, recomendo. Mencionarei alguns livros também. Constantino, com toda a razão, conquistou o título de O Grande, pois redirecionou a história mundial e elevou o cristianismo, antes alvo de perseguição sangrenta, ao status de religião oficial do Estado. Assim, o cristianismo que havia sido perseguido tornou-se a religião do Estado. Antes perseguido, agora se torna a religião do Estado, certo? Há uma igreja em Apocalipse 2 chamada Pérgamo, que significa exaltado, voltando à história do que acontecia na época. O cristianismo foi exaltado, não mais difamado, oprimido e perseguido. Isso trouxe sérios problemas, pois Constantino supostamente se tornou cristão. Em O Grande Conflito temos esta citação. A conversão nominal de Constantino no século IV causou grande alegria. O mundo, com aparência de retidão, entrou na igreja, a corrupção progrediu rapidamente. O paganismo, mesmo vencido, se tornou conquistador.
Suas doutrinas, cerimônias e superstições foram incorporadas à fé e ao culto dos seguidores de Cristo. Outro historiador, Will Durant, fala sobre Constantino e destaca que talvez ele nunca tenha se convertido, pois continuou com as mesmas práticas pagãs e também a adoração dominical. É-nos dito, ele continuou a usar uma linguagem monoteísta vaga que qualquer pagão poderia aceitar. Em seus primeiros anos de supremacia, ele cumpria pacientemente os rituais exigidos como Pontifex Maximus do culto pagão tradicional. Ele restaurou templos pagãos e ordenou a tomada dos auspícios, examinando fígados de animais recém-abatidos. Ele utilizou ritos pagãos e também cristãos na dedicação de Constantinopla. Ele utilizava fórmulas mágicas pagãs para resguardar as colheitas e curar enfermidades. É dito que, entre os deuses romanos, essas práticas começaram a se infiltrar na igreja e alguns desses ídolos estavam agora se tornando cristãos. E o que se vê é uma convergência do paganismo com o cristianismo. Esses vários ídolos que antes eram adorados pelos pagãos agora receberam rótulos cristãos. Os registros históricos nos mostram que algumas dessas práticas ainda ocorrem, como a adoração de santos e semideuses e a oração a divindades que faziam coisas diversas. Para os pagãos, eram demônios, e isso foi o que o Segundo Concílio de Nicéia reconheceu. Um relato histórico nos diz: o cristianismo tornou-se religião estabelecida no Império Romano, substituindo o paganismo. O cristianismo, como existia na Idade das Trevas, pode ser chamado de paganismo batizado. Portanto, foi em meio a esse movimento de fusão entre igreja e Estado, a suposta conversão de Constantino, tornando o cristianismo tão grande, e como resultado disso, nos é dito na história que eles foram um pouco mais longe para realmente atacar o sábado e fizeram uma mudança. E nos é dito que entre 321 e 325, isso se tornou um documento oficial, adotado e ratificado por Constantino, a primeira lei dominical. No venerável dia do sol, permitam que os magistrados e os povos residentes nas cidades descansem e que todas as oficinas se mantenham fechadas. Assim, o que realmente encontramos nos registros históricos é que o domingo estava sendo instituído como um dia para ser guardado como um dia santo. Um dia venerável, vindo novamente de um imperador pagão que supostamente se tornou cristão, mas ainda praticava o paganismo buscando salvar seu império, unindo igreja e Estado em um esforço para trazer estabilidade e paz a Roma. Este foi um movimento político em vez de espiritual e tampouco bíblico, então é isso que encontramos. E por que foi esse o caso? Porque há uma história inteira e não teremos tempo para abordá-la. Se você quer entender a raiz do paganismo e da adoração ao sol e por que o domingo ainda existe hoje, isso remonta ao livro do Gênesis, a Nimrod e ao que aconteceu com essa história. Já abordei isso, mas não faremos hoje. Se quiser aprofundar, haverá uma apresentação em breve sobre o que estamos falando e poderá participar. Mas você acaba encontrando algumas das práticas pagãs que entraram na igreja e agora tem Pedro com um halo na cabeça, o que é estranho. Chamado São Pedro, mas na verdade é Júpiter, não Pedro. Então, esse elemento do domingo que permeia a igreja cristã é visto em quase todas as imagens. Não dá para escapar, está em toda parte, em todo lugar. O sol está em todo lugar. E aqui novamente temos o disco solar. Essas fotos são de igrejas católicas e, embora eu não diga quais, são fáceis de encontrar. E tem Maria, em vez de segurar Jesus, ela está segurando o sol. Qual é a dessa? E este é o maior disco solar do mundo hoje, está no Vaticano, e a propósito, o falecido Papa Francisco, e o que você está vendo é mais sol, isso é uma prática pagã, não tem nada a ver com o cristianismo. Então, essas coisas entraram na igreja e se espalharam, e quando os reformadores protestantes saíram de Roma, mantiveram a adoração no domingo. É o que aconteceu. O grande conflito nos diz que não foi algo repentino. Eles realizaram vários concílios passo a passo, oprimindo o sábado e exaltando o domingo. É-nos dito, grandes concílios eram realizados com dignitários da igreja convocados de todo o mundo.
Em quase todos os concílios, o sábado que Deus instituiu era rebaixado um pouco mais, enquanto o domingo era correspondentemente exaltado. Então eles estão rebaixando o sábado, estão promovendo o domingo. Isso aconteceu ao longo do tempo. Havia uma prática que eles costumavam fazer, eles costumavam exaltar, eles costumavam festejar no domingo e jejuar no sábado. Então você consegue imaginar um bando de pagãos não convertidos sabendo que domingo é dia de festejar? Até mesmo homens judeus não convertidos comprometeriam facilmente a sua fé, porque, os dias de festa de domingo o tornam um dia de diversão. É bom simplesmente festejar nesse dia e jejuar no sábado é tipo, cara, não quero jejuar e ter que comer isso. Dá pra ver como é fácil. Tipo, há uma realidade psicológica, não só histórica. Há também uma mudança psicológica. Levou tempo, mas funcionou. Também nos é dito em Development of the Christian Doctrine, página 372, por Eusébio, que Constantino, para recomendar a nova religião aos pagãos, transformou-a nos ornamentos exteriores a que eles estavam acostumados na sua própria. É o que a história nos conta. São relatos históricos, não minhas palavras. Em A História dos Papas, volume 1, página 18, os líderes da igreja, tal como em Alexandria e Roma, reconheceram que, ao adotarem costumes pagãos, os pagãos se sentiriam em casa na igreja e, portanto, decidiram que, ao mudar a forma de realizar os cultos, assim, isso estava sendo ensinado. E compartilhei. Tenho uma apresentação futura em que lhes mostrarei qual dos dois pais da igreja daquela época realmente defendia isso e até mesmo sugeriu essa ideia a Constantino. Ele não a criou. Líderes da igreja daquela época faziam isso, e tenho registros que provam. Isso pode ser uma futura apresentação. Foi dito que, ao mudar o sábado bíblico para o dia de adoração pagã, o dia do sol, os pagãos provavelmente viriam à igreja. Eles foram extremamente bem-sucedidos, pois as igrejas urbanas que cederam se tornaram mais prósperas. Você compreende o que está acontecendo aqui? O dinheiro chegou às igrejas que começaram a guardar o domingo depois que Constantino aprovou a lei. Assim, pouco a pouco, a conciliação foi acontecendo e também ocorria perseguição aos guardadores do sábado naquela época em Roma. Então, havia um certo grau disso que alguns cristãos tentavam evitar. Então, se associar ao sábado era uma má notícia. Então, eles aceitavam e guardavam o domingo. Isso era uma boa notícia. Então, tudo isso desempenha um papel muito significativo na mudança do registro. E é por isso que hoje estamos nesta confusão. Então, o irmão Corey precisa conhecer essa história, porque ele está defendendo algo que tem um relato histórico muito mais complexo, que eu não acho que ele tenha estudado corretamente. E quando você realmente estuda, percebe, cara, essa foi uma época terrível. James Cardeal Gibbons, um homem honesto, ele não é da minha igreja, mas é cardeal católico. Quero que ouça o que ele tinha a dizer e terminaremos com algumas de suas citações. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e não achará uma linha autorizando a santificação do domingo. As escrituras exigiam a observância religiosa do sábado, um dia que nós, católicos, jamais santificamos. Aqui está ele novamente. A Igreja Católica, em virtude de sua missão divina, alterou o dia de sábado para o domingo. Eu não acabei ainda. Os protestantes não percebem que, ao guardar o domingo, eles aceitam a autoridade do porta-voz da igreja, e esse porta-voz é o Papa. Nem um pouco. Certo, espero que isso tenha ficado claro. Penso que já foi tempo suficiente. Mas quero compartilhar referências para aqueles que querem estudar e entender isso. Vocês. Sim, a Bíblia é clara sobre isso, mas ter o relato histórico é muito bom e vou recomendar alguns livros, ok? Escutem. Vocês precisam ter isso. Adicionem à sua biblioteca. Assim, nunca mais ficarão confusos depois que entenderem. Adquiram o livro Anticristo 666, de William Sutton. Você precisa ler isso porque o que ele faz é ir na raiz profunda do paganismo e traça a adoração ao domingo até chegar à igreja cristã para você. Babilônia 666, de Alexander Hislop. Ouça, este homem é muito especial para mim. Eu falo sério. Há coisas que o deixarão chateado só para você saber.
Não que estejam erradas, mas podem ir contra práticas que temos na igreja cristã atual. Você precisa ler o livro para entender o que quero dizer. Mas as duas Babilônias da adoração papal provam ser a adoração de Nimrod. Quando abordei o argumento sobre Nimrod, Alexander Hislop o explana em detalhes, adentrando no aspecto lendário e revelando a origem da adoração dominical. Outro livro que me deram quando fui pregar em uma igreja local, um irmão que me assiste disse: "Você precisa disto. O sábado na escritura e na história." Incrível. O que eu achei aqui que é muito interessante, ele traça isso não apenas a partir da Bíblia, mas mostra em muitas nações diferentes onde a guarda do sábado sempre foi algo comum. Não é uma prática incomum. É mais incomum hoje. O domingo é muito incomum. O domingo é algo novo, mas o sábado é antigo como o mundo, meu caro. É muito sério. É muito similar ao argumento de B.G. Wilkinson no livro Verdade Triunfante, A Igreja no Deserto. Eles dizem algo semelhante. Este autor é muito bom. Se você deseja um registro histórico bem detalhado sobre a observância do sábado, traçando-o através de toda a história até a porta da Igreja Adventista do Sétimo Dia, descobrirá que, apesar de existirem observadores do domingo, muitas igrejas ao longo da história mantiveram o sábado. E eles sempre o guardaram no sábado. Esse registro é abundantemente claro na história, e estes dois livros ajudarão você a entender isso. Para finalizar, meu amigo Corey, você precisa estudar bastante. Muito do que você diz não está correto, mas consigo ver o seu coração. Eu consigo ver que ele é um homem que teme a Deus, e na minha opinião, ele é um homem honesto. Ele está lutando contra a verdade neste ponto de sua vida, e devemos orar por ele. Para encerrar, Corey, devemos obedecer a Deus em vez do homem. O domingo é um dia de adoração criado pelo homem. O domingo é pagão. O domingo não tem nada a ver com as Escrituras. A guarda do domingo não vem da palavra de Deus. Deus nos chamou para guardar o sábado, o seu sétimo dia, e devemos obedecer a ele, não aos homens. Obrigado por ouvir. Se gostou, compartilhe e comente. Quero saber sua opinião. Curta, inscreva-se e ative o sininho. Se tiver perguntas ou sugestões, deixe nos comentários. Quero ouvir suas ideias. Curta e se inscreva. Mais uma vez, clique no ícone do sino para mais e vejo você no próximo vídeo. Fique bem. Tchau.